Oi, gente! Então vamos começar com mais um tutorial de maquiagem artística. Eu já começo hidratando meu rosto, espalhando bem o hidratante em todo o rosto com o pincel Dual Fiber. Venho com a base Vult Queridinha, que ela é bem leve e fluida. Espalho ela em todo o rosto e depois venho com uma esponjinha úmida, espalhando ela bem. Depois venho com o corretivo, um pouco mais claro que o tom da minha pele, e aplico nas áreas onde eu quero deixar bem iluminado. Depois venho corrigindo minha sobrancelha. Como eu quero ela parecida com a Milena do Mortal Kombat, eu vou aplicando e preenchendo a sobrancelha de acordo para ficar mais ou menos parecido. Lembrando que essa é uma maquiagem inspiração. Então depois venho com uma sombra mais puxada pro vinho e vou aplicando no canto externo dos olhos e vou fazendo um leve puxadinho para fora, tipo aplicando como se fosse na diagonal. Esfumo bem para não ficar marcado. Depois venho com uma sombra, um rostinho mais escurinho um pouquinho, para dar um pouquinho mais de profundidade e aplico no mesmo lugar que eu apliquei a outra. E vou esfumando bem. Vou aplicando até eu ver que tá dando um efeito mais legal de profundidade, ficando mais escurinho no canto externo dos olhos. Podem ver que eu tô esfumando bem, para não ter marcação. Depois venho com o roxo um pouquinho mais escuro e vou aplicando na raiz dos cílios com um pincel menor. Vou aplicando bem rente à raiz dos cílios e vou esfumando. Agora venho com o marronzinho abaixo da linha d'água e vou esfumando bem, para dar um esfumado bem legal nos olhos. Depois, em cima desse marrom, aplico uma cor roxinha, para dar um efeito legal ligando ao tom de cima dos olhos. É o de aplicar sombra, né, que ele é mais fofinho, que eu quero uma sombra mais concentrada. Agora venho com o corretivo delimitando essa sombra. Vou deixando aplicando o corretivo só onde que eu quero que não tenha sombra, para deixar a sombra mais marcadinha, só nesse puxadinho para cima. E vou esfumando bem para não deixar marcado também com esponjinha. Agora eu venho com uma sombra líquida preta e vou aplicando na linha d'água dos olhos, que eu quero que a linha d'água fique bem escurinha. Depois, para selar, eu venho com uma sombra preta e vou passando em cima dessa sombra líquida que eu passei na linha d'água dos olhos. Depois agora eu venho com a caneta delineadora e vou passando na raiz dos cílios, fazendo tipo um delineado bem fininho, para deixar a raiz dos cílios bem pretinha. Agora pego os cílios e divido em dois e colo cada pedacinho no cantinho externo dos olhos. Dá um efeito bem legal nos olhos e deixa o olho mais alongado um pouquinho. Agora venho com a máscara de cílios, para ajudar a deixar os cílios ainda mais pretinho e ainda mais realçar esses cílios que tá no cantinho. Agora eu começo com o contorno. Venho fazendo contorno de acordo com o meu rosto. Lembrando, gente, o contorno tem que ser de acordo com o seu formato de rosto. Então eu fui fazendo o meu contorno de acordo com o meu formato de rosto. Fui esfumando bem para não deixar ele marcadinho. Agora venho com iluminador e vou aplicando nas áreas também onde eu quero deixar iluminado, com cuidado, para não deixar o rosto com aspecto de suor, deixar só com um aspecto de brilho mesmo. Venho com a tinta da Color Make. Começo a fazer os detalhes do dente. Vou desenhando bem devagarzinho. Nessa hora a gente tem que ter calma. Tem que ir fazendo detalhe por detalhe bem com calma. Então eu fui pegando tipo uma foto inspiração e fui olhando e fazendo os detalhes devagarzinho. Nessa hora, gente, sem pressa. Nessa hora também é bom você pegar um pincel que seja mais de precisão, que dá pra você fazer os detalhes melhor, um pincel menorzinho. Eu tava usando tipo um pincel de delinear, agora eu peguei um outro mais fininho ainda, pra ajudar a deixar os detalhes do dente bem certinho. Vou fazendo com calma,
olho por o espelho um pouquinho para ver se tá certinho. E devagarzinho os dentes vão formando. Gente, vai fazendo os dentes de acordo com o seu formato de rosto também, pra não ficar estranho, né? Agora venho fazendo uma profundidade com a tinta preta. Antes disso eu fiz a gengiva com uma tinta vermelha misturada com um pouquinho de marrom. Agora eu vou vir com uma sombra marrom mais escuro num tom frio, para fazer as sombras do dente, para dar mais ainda aquele aspecto de profundidade, de mais realismo pro dente. Agora eu venho com algodão e uma cola para glitter. Essa cola eu vou aplicando aonde está desenhada a gengiva. Depois venho com pedacinhos pequenininhos de algodão e vou aplicando para dar aquele aspecto de pele, tipo aquele aspecto de pele deformada que tem perto dos dentes da Milena. Agora venho com a base tampando esse algodão para deixar mais da cor do tom da pele. Venho logo em cima dessa base com uma tinta vermelha. Vou aplicando com um pincel fofinho de esfumar sombra e vou esfumando essa tinta vermelha. Aplico e agora venho com sangue sintético da Color Make, o pretinho primeiro, para dar profundidade. E logo depois eu vou aplicando o sangue vermelho, para dar um aspecto mais de naturalidade. Então eu vou aplicando e esfumando esse sangue. Então vocês vão aplicando, vão esfumando, aplica, esfuma. Agora eu venho com as tintas da Color Make e vou desenhando os detalhes da roupa da Milena. Então, nessa parte aí, é bom a gente ir desenhando com calma, volta com um lencinho demaquilante, vai acertando onde a gente quer a tinta, vai desenhando com bastante calma. Lembrando que a gente vai desenhando e depois a gente volta esfumando as bordinhas dessa pintura. Então eu tô esfumando com uma sombra preta e daqui a pouco vocês vão ver o resultado como ficou. Gente, então, se vocês gostaram desse tutorial, deixe o like e se inscreva no canal. Um super beijo e um super abraço!